Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Paulo prega o batismo em Cristo. E aconteceu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo atravessou as regiões altas e, chegando a Éfeso, encontrou ali alguns discípulos. Nota de rodapé 1. Apolo ficou conhecido em Éfeso. Atos 18, versículo 24. Durante o tempo em que Paulo esteve ausente, mudou-se para Corinto antes de Paulo retornar para Éfeso. Mais tarde, entretanto, voltou a Éfeso numa ocasião em que Paulo cumpriria sua missão na cidade. 1 Coríntios 16, 12. Ele lhes indagou: recebeste o Espírito Santo na época em que crestes? Ao que eles replicaram: de forma alguma. Nem sequer soubemos que existe o Espírito Santo. Diante disso, Paulo questionou: ora, em que tipo de batismo fostes batizados, então? E eles declararam: no batismo de João Batista. Nota de rodapé 2. Esses discípulos eram seguidores de Jesus, de acordo com a orientação doutrinária de João Batista, com Apolo, antes que Áquila e Priscila o ajudassem a compreender o cumprimento das profecias em Jesus, o Messias. Atos 18, do versículo 25 ao versículo 26. Então Paulo lhes explicou: o batismo realizado por João Batista foi um batismo de arrependimento. Ele ordenava ao povo que cresce naquele que viria depois dele, ou seja, em Jesus. E compreendendo isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Nota de rodapé 3. O batismo de João é um ritual preparatório, confirmando o arrependimento pelo afastamento de Deus e consequente adoção de um estilo de vida pecaminoso. Lucas 3:8. Era também uma demonstração pública de necessidade do Evangelho e prontidão para a vida de Cristo. O batismo afirmava a história redentora de Jesus, o Messias. Mateus 3, versículo 11 ao 15, Marcos 1, versículo 4. Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar. Eram todos cerca de 12 homens. Nota de rodapé 4. A mesma experiência que os discípulos tiveram no Pentecostes. Atos capítulo 2, do versículo 4 ao 11. E que os gentios foram contemplados em Cesareia. Atos capítulo 10, versículo 46. Paulo ensina e faz maravilhas. Assim, durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga onde pregava com ousadia e poder, dissertando com eloquência e convencendo a muitos sobre o reino de Deus. Nota de rodapé 5. Paulo dispensa aos Efésios bem mais tempo do que os 3 sábados dedicados aos Tessalonicenses. Atos 17, versículo 2. Entretanto, segue a mesma ordem de prioridade quanto à exposição das boas novas. Primeiro ao judeu, depois aos gregos e outros gentios. E revela que a esperança judaica em relação ao reino de Deus se cumpre plenamente na Igreja do Senhor Jesus. Atos 1, versículo 3, Colossenses 1, versículo 13. A expressão original grega, aqui traduzida por ousadia, tem a ver com um sentimento de poder sobrenatural que as pessoas percebiam emanar de Paulo, e não devido à sua fluência verbal, cultura ou retórica. Todavia, alguns deles demonstravam que seus corações estavam petrificados e descrentes, e passaram a falar mal do caminho para toda a comunidade. Paulo, então, afastou-se deles e, tomando consigo os discípulos, começou a ensinar diariamente na escola de Tirano. Nota de rodapé 6. O caminho foi um dos primeiros títulos da igreja.
Judeus e gentios que se convertiam a Jesus eram batizados e passavam a se reunir com frequência para adorar ao Senhor, estudar, encorajar e cooperar uns com os outros. O caminho era uma referência à vida cristã, unindo teologia bíblica à prática diária, numa dependência absoluta de Jesus por meio do Espírito Santo que passava a habitar a pessoa de cada crente. E, por isso, começaram a ser chamados de cristãos. Atos 18, 24, João 14, 6. A separação do ambiente da sinagoga deu origem à igreja local, que por cerca de um ano abrigou aos convertidos. Atos 18, 19. Tirano era um filósofo grego que havia fundado uma escola para oferecer ao público suas preleções. Um antigo manuscrito grego, conhecido como Código D, acrescenta que as aulas de Paulo iam das 11 às 16 horas, todos os dias. Certamente, toda essa fundamentação teológica, ministrada ao longo de 2 anos, permitiu à igreja de Éfeso compreender a profundidade da obra de Paulo, em especial suas epístolas aos Efésios, anos mais tarde. E assim procedeu por 2 anos, de forma que todos os habitantes da Ásia pudessem ouvir a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Nota de rodapé 7. O objetivo da escola de Paulo foi preparar evangelizadores, discipuladores como ele, pastores e líderes para a igreja. 2 anos e 3 meses, versículo 8, foi o período mais longo que Paulo permaneceu em uma só localidade com propósito missionário. Parte da estratégia missionária internacional de Paulo tinha a ver com sua prioridade em evangelizar os grandes centros urbanos, comerciais e culturais de sua época. Os vários grupos cristãos que iam surgindo nas grandes cidades imediatamente cuidavam de levar o evangelho para os interiores, zonas rurais e regiões adjacentes. As igrejas de Colossos, Hierápolis e Laodiceia, fundadas por Epáfras, amigo e cooperador de Paulo, são notável exemplo do valor do investimento no discipulado e ensino da palavra. Deus fazia milagres maravilhosos por meio das mãos de Paulo. De tal maneira, que até lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os doentes. Esses eram curados de todas as suas enfermidades, assim como os espíritos malignos eram expelidos deles. Nota de rodapé 8. Sempre que necessário, o Senhor concederá poderes extraordinários aos seus servos, para que vençam completamente os ataques e influências demoníacas, muitas vezes travestidos de oráculos, princípios filosóficos, culturais ou religiosos, ocultismo, espiritismo, magias e esoterismos em geral. E alguns judeus que peregrinavam praticando exorcismo tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os tomados por espíritos malignos, mandando: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Os que assim procediam eram os 7 filhos de um judeu chamado Seva, um dos chefes dos sacerdotes dos judeus. Certo dia, um daqueles espíritos demoníacos lhes respondeu: Jesus eu conheço, Paulo sei quem é, no entanto vós quem sois? Então o endemoniado avançou sobre eles, os dominou e os agrediu com tamanha violência, que, desnudos e feridos, fugiram daquela casa. Assim que esse acontecimento se tornou conhecido de todos os judeus e gregos que habitavam em Éfeso, toda a população foi tomada de grande temor e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram, assim que chegavam, começavam a confessar e a declarar em público
suas más obras praticadas. Da mesma forma, muitos dos que haviam se dedicado ao ocultismo, reunindo seus livros de magia, os queimaram diante de toda a comunidade reunida. Calculados os seus preços, chegou-se a estimar de que o valor total equivalia a 50.000 moedas de prata. E assim a palavra do Senhor era grandemente propagada e prevalecia poderosamente. Paulo envia Timóteo e Erasmo. Passados esses acontecimentos, Paulo decidiu no seu espírito ir para Jerusalém, passando pela Macedônia e pela Caia, e projetava: depois de haver estado ali, é necessário igualmente que eu veja Roma. E, enviando à Macedônia 2 dos seus cooperadores, Timóteo e Erasmo, ficou por mais algum tempo na província da Ásia. Nota de rodapé 9. Erasmo havia sido administrador da cidade de Corinto por algum tempo. Romanos 16, 23. Após seu mandato, deixou a cidade e retornou tempos mais tarde. 2 Timóteo 4, 20. Nesse momento, está de passagem por Corinto, vindo da Macedônia com Timóteo. Lucas não narra as dificuldades mencionadas em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 32, 2 Coríntios 1, 8. Tampouco os problemas enfrentados pela igreja em Corinto. 1 Coríntios 4, do versículo 17 ao 21. 1 Coríntios 16, versículo 10. Passados os acontecimentos, Paulo decidiu no seu espírito ir para Jerusalém, passando pela Macedônia e pela Caia, e projetava, depois de haver estado ali, é necessário igualmente que eu veja Roma. E, enviando à Macedônia 2 dos seus cooperadores, Timóteo e Erasmo, ficou por mais algum tempo na província da Ásia. Tumulto na Assembleia do Povo. Naquele tempo aconteceu grande alvoroço por causa do caminho. Um ourives chamado Demétrio, que confeccionava miniaturas de prata do templo de Diana e proporcionava grandes lucros aos artífices, promoveu uma reunião destes com os demais trabalhadores dessa profissão e lhes declarou: Senhores, sabeis que deste ofício vem nosso enriquecimento. Nota de rodapé 10. As profissões se reuniam em associações de classes. Demétrio era o responsável pela direção da corporação dos artífices de miniaturas e esculturas de imagens religiosas. Ártemis era o nome grego da deusa romana Diana, que era adorada pelos povos da Ásia Menor sob o domínio do Império Romano e tida como deusa-mãe da fertilidade e, por isso, servida por inúmeras prostitutas no templo. Os efésios eram por demais espiritualistas e esotéricos. Acreditavam que Zeus, deus-chefe do panteão grego, havia enviado Ártemis à Terra na forma de um meteorito, o qual originou uma de suas primeiras representações esculturais. O templo de Diana foi considerado uma das 7 maravilhas do mundo e era chamado de a glória dos Efésios. Tinha 130 metros de comprimento e 67 metros de largura, 127 grandes colunas de puro mármore branco, cada uma delas com 19 metros de altura. No santuário ficava exposta uma imagem, com muitos seios, cuja matéria-prima supostamente veio do céu. Sabeis que deste ofício vem o nosso enriquecimento, senhores. E estáis observando e ouvindo que não apenas em Éfeso, como também em quase toda a província da Ásia, esse indivíduo Paulo
tem persuadido e alterado o modo de viver de muitas pessoas, afirmando que deuses feitos por mãos humanas não têm poder divino. Ao continuar isso, corremos o risco de ver não apenas nossa arte perder o prestígio que ostenta diante de todos, como também de o templo de a grande deusa Diana cair em descrédito. E mais, de a própria deusa, hoje adorada em toda a província da Ásia e em todo o mundo, ser destituída de sua majestade divina. Assim que ouviram isso, foram tomados de grande ira e começaram a exclamar: grande é a Diana dos Efésios. Rapidamente toda a cidade foi envolvida por absoluto alvoroço. O povo correu alucinado para o teatro, arrastando os companheiros de ministério de Paulo, os macedônios Gaio e Aristarco. Então, Paulo quis apresentar-se à multidão, mas os discípulos o contiveram. Também alguns dos oficiais religiosos romanos, amigos de Paulo, chegaram a mandar-lhe um recado expresso, rogando que não se arriscasse a ir ao teatro. Nota de rodapé 11. Alguns dos homens mais ricos e influentes da província eram escolhidos anualmente para organizar e promover o culto ao imperador, uma divindade para os romanos. Tornavam-se, portanto, sacerdotes, reuniam-se em concílio e eram chamados, em grego, asiarcas, como aparece em algumas versões. Também alguns dos oficiais religiosos romanos, amigos de Paulo, chegaram a mandar-lhe um recado expresso, rogando que não se arriscasse a ir ao teatro. A assembleia estava em total confusão. Uns gritavam de uma forma, outros protestavam de outra. E a maior parte das pessoas nem sabia ao certo porque estavam concentradas ali. Nota de rodapé 12. Os gregos tinham o costume de resolver todos os assuntos da cidade em reuniões comunitárias e democráticas, através do voto direto de cada cidadão. Nessas reuniões eram ouvidas todas as ideias sobre determinado assunto a ser considerado, e a proposta mais votada vencia o pleito. Essas reuniões passaram a ser conhecidas pelo termo secular grego eclésia, igreja. Com o passar do tempo, os convertidos cristãos passaram também a promover frequentes reuniões legislativas e deliberativas, convidando os seus membros para irem à eclésia. Na igreja de Corinto, entretanto, deve prevalecer a vontade de Deus, especialmente a revelada em sua palavra. Êxodo 32, versículo 1, Provérbios 11, 14, Marcos 12, 37. Um grupo saído da multidão, julgou que Alexandre fora o causador daquele tumulto. Quando os judeus o impeliram para que fosse à frente, ele, por sua vez, fazia sinais com as mãos solicitando silêncio ao povo, para que pudesse expressar sua defesa pública. Todavia, assim que perceberam que ele era judeu, todos, a uma só voz, exclamaram durante quase 2 horas sem parar: grande é a Diana dos Efésios. Então o secretário-geral da cidade acalmou a multidão e ponderou-lhes: caros cidadãos efésios, quem porventura desconhece que a cidade de Éfeso é guardiã do templo da grande Ártemis e da sua imagem que caiu de Zeus? Nota de rodapé 13. O principal oficial executivo da Assembleia, uma espécie de secretário-maior da prefeitura da cidade, era também o intermediário legal entre o povo de Éfeso e Roma. Algumas versões trazem a expressão escrivão da cidade, certamente devido à sua função de registrar e publicar as decisões dos cidadãos tomadas nas assembleias. Sabiamente, preservou a serenidade e apontou o perigo das atitudes ilegais e injustas. Éfeso havia recebido o título de cidade guardiã do templo de Diana e, por isso, gozava de certa autonomia e outros privilégios políticos e econômicos.
portanto, considerando que estes acontecimentos são inegáveis, convém que vos aquieteis e nada façais irrefletidamente. Porque estes homens que aqui trouxestes não são ladrões de templos, nem tampouco blasfemaram contra a nossa deusa. Nota JP 14. Algumas versões preservam a expressão literal grega sacrílegos, roubadores de templos, que neste caso não é necessária e dificulta o entendimento imediato do texto. Éfeso era a capital do Império Romano na província da Ásia e, por isso, sede do procônsul. As assembleias ordinárias eram realizadas normalmente 3 vezes por semana, deixando uma semana do mês para a realização das assembleias extraordinárias. A proclamação da verdade por si só faz o trabalho de desmascarar as falsas doutrinas e exaltar a palavra de Deus. Ao pregar a verdade, eles não podiam ser considerados blasfemos. Assim, se Demétrio e os artífices que o acompanham têm alguma queixa contra alguém, os tribunais estão abertos e há procônsules para isso. Eles que apresentem suas denúncias ali. Contudo, caso haja qualquer outro pleito, este deverá ser decidido em assembleia regular conforme a lei. Porquanto, da forma como estamos procedendo, corremos o perigo de sermos acusados de perturbar a ordem pública, tendo em vista o tumulto ocorrido hoje. E, neste caso, não nos haveria motivo razoável que pudéssemos alegar para justificar tamanha movimentação do povo. E, tendo dito isto, desfez a assembleia.